Virando Amigo orgulhosamente apresenta Questão Unimontes. Uma indústria possui uma esteira transportadora em curva que é usada para o transporte de caixas, conforme a figura a seguir. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e a esteira é 0,6. O raio da curva é 6 metros. A aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade máxima em que a esteira pode se mover em metros por segundo para as caixas não derraparem é... A primeira coisa que vamos observar é que estamos fazendo uma curva. Para fazermos uma curva, sempre a gente tem que ter a resultante das forças apontadas para o centro da curva. Essa resultante é denominada força centrípeta, que aponta para o centro da circunferência. Ela pode ser calculada em mv² sobre R. Essa força em newtons, a massa em quilos, a velocidade em metros por segundo e o raio da curva em metros. Muito bem. Recordando, força centrípeta não é uma força. Força centrípeta é uma resultante. Neste caso específico, quem é responsável por essa resultante é o atrito. É devido ao atrito que a caixa fica em repouso na esteira. Força de atrito é μ vezes A normal. Força de atrito é o coeficiente de atrito que tem a ver com a rugosidade da superfície da caixa e a superfície da esteira, e a normal. Coeficiente de atrito é a relação entre a rugosidade da caixa e da superfície. A força de atrito, então, é a resultante que vai fazer com que o objeto faça curva. Nesse caso, o objeto está sobre a esteira, então eu tenho peso, que é a massa vezes a gravidade, que vai ser, nesse caso específico, igual a normal. Então, o peso do objeto é a massa, que eu não sei qual é, vezes 10, que é a gravidade. O peso vai ser 10m. E, consequentemente, a normal, que é igual ao peso, também é 10m. Então, a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito, 0,6, vezes a normal, 10m. A força de atrito é 6 vezes a massa, newtons. Como já dissemos, o objeto faz a curva devido à força centrípeta que atua sobre ele, que é apontada para a direção do centro da circunferência ou da curva. E essa força não é uma força, é uma resultante. Então, neste caso, a força centrípeta é igual à força de atrito. A única força que atua na direção e sentido do centro da curva é o atrito. Teoricamente, eu teria um problema que não foi dado à massa do objeto. Isso gera uma insegurança ao fazer o exercício. Mas, nesse caso, a gente vai cortar as massas. Vamos lá. Força centrípeta é a força de atrito, 6 vezes m. O n ali não entra, que é a unidade em newtons, que é igual à massa, m, vezes a velocidade sobre o r, que também é 6. Então, vou cortar os... Velocidade ao quadrado vai ser de quanto, 6 vezes 6, 36. Então, a velocidade máxima vai ser de quanto? 6 metros por segundo. Porque se eu tiver uma velocidade superior a 6,
a força centrípeta vai ser maior que 6m. Só que a força centrípeta é uma resultante, não é? Então, para que eu tenha essa força centrípeta, ela não pode ultrapassar o valor da força de atrito. Então, a velocidade máxima vai ser de 6 metros por segundo. Alternativa B. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.